Oi, pessoal. Sou a doutora Jennifer Belon, sou biomédica, trabalho com biomedicina integrativa e hoje vamos conversar a respeito de processos terapêuticos. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Maria Mariá, que vai contar um pouquinho a respeito do seu processo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me chamo Maria Mariá, sou cabeleireira na área já há 30 anos e para mim foi uma honra participar desse podcast com você. Então vamos lá. Maria, o que te fez procurar a terapia? Como foi esse processo? Bem, na verdade, eu sempre achei que terapia não era para mim. Não precisa de terapia. Rapaz, todo mundo precisa, menos eu. E a partir do momento que você começa a achar que os outros precisam de terapia, aí já tem uma lacuna, né? Você consegue ver que os outros precisam de terapia, mas você não precisa. Então, eu consegui, a partir do momento que eu comecei a me perguntar se os meus problemas, os meus monstros, as minhas questões começou a vir à tona, eu falei, como assim? Eu preciso de ajuda. E sempre achei que eu poderia fazer sozinha. Não, vou ver isso aqui, vou estudar isso daqui e eu vou conseguir sozinho. A Natália, minha filha, sempre fala assim, você é autossuficiente. Sempre diz, não, você é autossuficiente. E aí aquilo começou a me pegar em mim. Falei, não, peraí, já sei, eu vou buscar ajuda. E naquele momento eu pensei em você, porque eu já tinha passado por processos de experienciar os profissionais, por exemplo. Já tinha ido em alguns terapeutas, mas nenhum me entregava um conforto de poder falar. Porque fazer terapia não é simplesmente você chegar lá e contar a história, não é. É muito mais que isso, é muito profundo. Você precisa primeiro você precisa aceitar e entregar as suas questões, que não é fácil, é difícil, né? A gente sabe disso que é difícil. Então, você se entregar para esse profissional, nesse sentido de você contar os seus monstros, e até você fica até com receio de contar como que você reage a algumas questões, né? E no sentido assim, não vou contar para ela que eu odeio os meus pais, por exemplo. E não é essa questão do odiar os pais, são sentimentos que você convive. Então, nesse momento, eu falei assim, eu preciso resolver algumas questões, eu vou procurar alguém apto. Eu poderia dizer que é um processo de você com você mesmo? Com certeza. Suas sombras? Com certeza. Quando você se depara com a tua... que você não sabe que é a tua sombra. Não. Você só vai aprender isso no processo. Sim. Você só acha que que o mundo está contra você. Ai, meu Deus, está tudo errado. Como assim, né? E quando você se depara com a tua sombra, daí você recua. Você fala, o que eu faço agora? Como que eu lido com isso? E não adianta a gente achar que consegue fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho. Sim. A gente precisa. E quando você procura um terapeuta, você não tem que procurar ele achando que ele vai resolver a minha vida. Se você vai pensando assim, esquece. Você não consegue. Sim. Agora, quando você vai para entregar aquilo e sabendo que esse terapeuta vai te ajudar, ele vai te amparar, ele vai te ajudar. Então, na verdade, quando você busca uma terapia, você vai nessa linha. Como será que esse terapeuta vai reagir com a minha história? Com as minhas questões, com os meus medos? Porque você não quer ser julgado. Então, é muito delicado você chegar e escolher um terapeuta para cuidar das suas sombras. E a sombra, eu aprendi na terapia que você tem que ir de encontro, que é uma dor. Você tem que ir de encontro a ela. Sim. Não adianta você querer escondê-la, porque ela vai estar ali. Ela vai estar... sempre vai ter um gatilho, alguma coisa que te leva para aquele lugar de novo. E eu tive vários, desde o início da terapia que eu fui, né, busquei, gostei do teu método e para mim foi interessante porque era uma coisa mais, digamos assim, acolhedora. Eu não me senti julgada e é onde eu realmente me entrego. Porque tem muitas pessoas que buscam a terapia
que o primeiro medo delas é de se entregar, Sim, né? Então, não sei, você como terapeuta, talvez você também já tenha visto a diferença entre pacientes. Uns você tem mais facilidade de acesso, outros não, sim. demora mais tempo. Então, para mim foi assim, eu busquei e até então eu tô gostando bastante desse resultado. E faz quanto tempo esse processo? Eu acho que eu iniciei no início do ano, né? Em Sim, janeiro. Na verdade, em dezembro eu tive o insight, né? Tipo, vai buscar ajuda, porque senão você vai pirar. sim. E aí foi aonde, em janeiro, que eu te busquei e falei, vou buscar uma terapia. Certo. Vamos contar um pouquinho a respeito nesse primeiro contato, né? Você veio, nós fizemos as primeiras sessões, e como que foi o teu lidar nos primeiros Ah, dias? lutei com a minha sombra. Não, porque assim, o primeiro dia é assim, terapia, quando você decide, as pessoas decidem fazer a terapia, é, parece que é uma coisa bem fácil. Uhum, Não é. Terapia dói, dói pra caramba. sim. E eu senti muita dor. Na primeira semana, inclusive, tive crises e queria desistir. Uhum, Porque eu acho que eu percebi que uma grande maioria das pessoas, elas não conseguem. Por isso eu digo, terapia é para todos, mas nem todos conseguem. perfeito. Nem todos conseguem, porque na primeira semana eu tive crises, eu até, né, te comuniquei, não vou fazer, não quero saber, não quero fazer. Então, me deparei com aquela coisa, eu não quero responder isso daqui, eu não Uhum, vou expor isso daqui. E eu me recordo até que a minha filha ficou me analisando de longe, né, esperando qualquer reação minha, e eu desisti, falei ali com você e não quero mais. E daí, à noite, depois que eu tomei um banho e tal, relaxei, ela chegou para mim e disse assim: "Posso te falar uma coisa?" Eu falei: "Pode." Ela disse assim: "Você sabe que se você parar agora, você não vai fazer mais nenhuma terapia. Você não vai uhum, buscar. Então, assim, não é mais fácil você encarar isso agora e tentar resolver e passar essa etapa do que você adiar. Você vai adiar de novo. Aí, mais de novo, uma procrastinação de algo que é importante e é necessário para a tua vida. E aquilo me pegou quando ela me falou isso. Falei, e é verdade, se eu não fizer isso agora, eu não sim. vou continuar. E foi onde eu disse, não, eu não vou desistir, eu só estava nervosa. Foi onde ela me mandou uma mensagem, né? Porque há uma sessão, depois há um acompanhamento, são feitas intervenções no meio do caminho, né, Má? Hum. E aí, eh, no meio dessa conversa, falei, mas será que ela não quer mais? Falei, tudo bem. Mandei uma mensagem dizendo, ok, né? Tá tudo certo. E aí veio um retorno. Aham. Como que foi esse retorno? Não, eu falei, não, vou Vou voltar, voltar. eu quero continuar, eu só estava nervosa, enfim. E é isso que acontece, as pessoas recuam. Uhum, Quando se vem de frente com a dor, uhum, as pessoas recuam, que é a tua sombra. Você precisa fazer agregar essa força que essa sombra tem, porque querendo ou não, é uma força que move. mexe com você. Uhum, Então, se você agregar essa sombra, então você tem que estar de encontro com ela e falar: peraí, pode vir, que agora eu não estou com medo, agora eu vou enfrentar você e eu vou, com a mesma força e o som dessa sombra, eu vou utilizar para mim, sim. para eu não recuar. Uhum. E daí eu consegui passar a primeira barreira, falei, nossa, consegui, agora vai dar para continuar. Então, quando eu consegui passar aquela primeira barreira, nossa, foi muito gratificante, sim, para mim, porque daí na outra semana a gente retomou e deu tudo certo. Eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, porque daí meu cérebro estava oxigenado e a gente consegue pensar. E não deixa que o medo nos paralisa, porque o medo paralisa. Sim. Inclusive, tem uma frase que é bem comum com quem trabalha com terapia, que diz que nós somos semelhantes a uma cebola. E essa cebola,
você vai descascando a primeira camada, você vai descascando a segunda camada, e aí que é o segredo, né? Porque num primeiro momento, quando você entra em contato com a terapia, você as suas sombras parece que são mais leves. Aí, conforme o tempo vai passando, você vai se conhecendo, você vai conhecendo o processo, você vai mexendo com questões mais profundas. Inclusive, teve uma das sessões, que você falando da cebola, me recordei agora, uma das sessões que a gente teve, que eu, na verdade, eu falo por mim, mas eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar. Quem busca terapia. Quando eu me dei de frente com a terapia, achei, não, acho que uns 3, 4 meses vou resolver. Não. Uhum. Quando eu cheguei nesse dia que você falou da cebola, e percebi que tinham várias camadas a ser tiradas, foi onde eu disse para você, Jenny, eu acho que agora nós vamos continuar por um bom tempo. Porque eu percebi que não vai ser em 10 sessões, não é que nem acupuntura. Não. Você vai lá e faz 10 sessões, ou 5, não sei quantas, mas enfim, e resolve aquilo. Porque não é superficial. Você vai tirando por camadas. Sim. E hoje até me sinto nesse movimento de, a cada passo que eu dou, Sim. que eu vejo lá na minha visão, a minha vida lá é aquele mato seco, Uhum. né? Alto, mas seco. E eu sinto que quando eu olho para trás, tem um gramadinho, verdinho, porque já está se organizando as coisas. Eu consigo entender que está se organizando. Então, são momentos que você fala assim, puxa vida, consegui essa fase. Nossa, não estou mais sentindo aquilo que eu sentia por fulano, por Uhum. ciclano. Geralmente, questões familiares, né? Chega a ter dores físicas? Com certeza. Eu cheguei à conclusão de que o corpo reage. Uhum. O corpo da gente, ele reage às suas sensações. Então, eu tive reações, assim, tanto que eu lembro da primeira sessão, né, foi dito, você vai ter alguns sintomas. Falei, vai ter sintoma. Mas tive sintomas de dor de cabeça, de dor de barriga, de dor no corpo. Você tem sintomas de enjoo. É incrível, mas é porque está mexendo com o teu sistema, está mexendo com a tua cabeça, com a tua vida. Sim. Então, eu tive sintomas. Inclusive, ainda tenho, mas agora eu sou consciente dos sintomas e eu consigo lidar com eles, sem aquela coisa do, ai, minha perna, não sei o quê, minha coluna, não sei o que lá, mas eu sei que está doendo e agora, o que será que é? Não, calma, relaxa que vai se resolver e devagar a gente vai se organizando. Esse processo de ter calma, no processo de condução do processo terapêutico, ele tem muito a ver como você olha o teu processo terapêutico, sabe? Se você olha com clareza, se você olha com leveza, né? Se você olha sem processo de culpa, né? Agora você tocou num ponto. Esse negócio de sentir culpa assim, impressionante, porque não tem como. Então, assim, se a gente tem a consciência que vai sentir, então, ok, a gente consegue controlar. Mas quando você não sabe se essa culpa ela é facilitadora, vamos dizer assim, né? Uhum, Porque, querendo ou não, você se questiona. Nossa, por uhum, que eu estou sentindo isso? Daí por que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo muito rude? Porque você tem reações, você começa a agir com as pessoas. sim. Você começa a movimentar o teu sistema e você começa a ter reações com as pessoas. E daí eu digo que no início eu sempre fui explosiva, na minha casa sempre fui considerada a boca dura, a que responde, a que fala, a que não segura nada e tal. E aquilo, um dos motivos que eu fui buscar a terapia, eu falei, não quero mais ser essa pessoa. Uhum, Eu fui rotulada. sim. Eu chegava, por exemplo, um evento de família, falando, chegou, sabe tudo, agora ninguém mais vai poder falar nada, porque qualquer coisa ela estoura. E eu não queria mais isso. Uhum. Então, no início da terapia, do processo,
eu consigo até me classificar. No início era explosiva, depois eu passei a ser reativa, porque daí eu só tinha uma reação conforme que vinha para mim, eu reagia. Sim. Mas eu não tinha resposta para aquilo. Eu reagia. Então ainda não estava legal. Depois eu passei a ser devolutiva, né? Que daí eu sou aquela pessoa que eu devolvo com carinho, vamos dizer assim, né? Eu devolvo a pergunta para a pessoa num questionamento, que daí ela fica pensando, pô, por que será que eu fiz essa pergunta para ela, entende? Sim. E agora eu estou conseguindo ser mais ouvidoria. Eu consigo hoje ouvir mais a pessoa e não me controlar. Eu consigo me controlar, não é me controlar, eu consigo não sentir aquela reação que eu tinha antigamente. Hoje eu consigo conversar melhor. Inclusive, a minha mãe um dia chegou para minha filha e disse assim: o que está acontecendo com a tua mãe? Aí ela, por quê, vovó? Ela está em depressão? Aí ela disse: não, vovó, ela está fazendo terapia. Ah, está fazendo terapia? Nossa, eu achei ela muito calada nas questões familiares, né? Achei ela calada, então eu achei até, eu falei pro teu pai que eu acho que ela estava em depressão. Não, vovó, ela não está em depressão, ela está evoluindo. Foi o que a Natália disse para minha mãe. O formato como as pessoas veem, né? Como TV, ou veem a maioria das pessoas que começam no processo terapêutico, ele é transformado. Né? Tem pessoas que ficam mais rude, porque geralmente vão se posicionando, vão aprendendo. Início, né? Sim, vão aprendendo a falar não, não quero, posso ou não posso, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão acostumadas com não saber levar não. Sabe? E quando a pessoa recebe um não, ela entra em contradição. E agora? O que eu faço com esse não? Da onde veio esse não? O que significa esse não? E eu percebo assim, que as pessoas vêm para a terapia sem saber dizer não, deixando tudo de lado, com processo de rejeição, com processo de orfandade. Né? E aí, quando começa o resgate dessa pessoa, um autoconhecimento, ela vai aprendendo a olhar suas questões de frente, acolhendo essas questões, né, com empatia, com amorosidade, com aconchego, ela vai também tendo um comportamento diferente. E ela vai se posicionando frente a todas essas questões que ela traz, sabe? Não é um processo fácil, não é um processo rápido, é um processo que precisa que a pessoa esteja preparada. E é esse ponto que eu quero conversar com você. Diante do que você está passando, como que é esse preparo? Para o processo? O que exige? O que exige da pessoa? Como é estar preparado? Bom, primeiro eu acho que exige ela ter consciência de que ela quer passar por aquilo ali. Isso. Porque ninguém vai, por exemplo, ninguém quer ir numa festa onde não vai ter o boca livre, né? Apesar que hoje todo mundo tem que levar o seu. Mas, enfim, você tem que saber que você quer. Então, não adianta você falar assim, eu vou fazer terapia porque todo mundo vai fazer. Virou moda. Processo terapêutico, virou modinha. Não é modinha, gente. Sim. É uma coisa muito séria. Então, se você está determinado a passar por aquela... Porque você vai mexer com as dores. Vai. E todo mundo está preparado para fazer isso? Não. Não é todo mundo que está preparado. Eu vejo que as pessoas estão vindo para a terapia para tratar questões, mas que daí quando ela se coloca frente àquele problema, será que eu quero? Será que é isso que eu quero agora? E aí quando ela transpõe essa barreira do que é o que quer ou não, mas consegue passar, aí ela diz, não, é isso que eu quero. Quando ela consegue chegar no processo de se conhecer, de acolher aquela dor, de passar por todo o processo, e ela chega num resultado que consegue começar a se posicionar, consegue conversar com o pai, consegue conversar com uma mãe, consegue enfrentar uma reunião no mercado de trabalho, né? Porque elas vêm para isso também. Você vê que elas estão no caminho certo. Na verdade, muita gente está confundindo um processo terapêutico como ir numa cartomante, por exemplo. Isso, perfeito. Aí bota as cartas lá, aqui vai fazer aqui, vai aparecer isso aqui para você, isso aqui.
Gente, não é isso. Vai lidar com coisa muito profunda. E a resposta imediata. Eu vou hoje, aí eu faço um processo hoje, uma intervenção hoje, e aí semana que vem já estou curada. Não é assim. Não. Quais são as questões que estão por trás desse processo? O que envolve? Envolve tudo. Envolve autoconhecimento? Envolve. Envolve um acolhimento de uma criança indefesa, que foi largada, foi abandonada, foi rejeitada, não foi quista num determinado momento? Envolve. Envolve um abuso, seja ele emocional, uma violência sexual, né? Violência física, envolve também. Envolve um processo de negação do seu ser, das suas condições? Envolve também. Essa parte é mais difícil. Né? De você, quando você consegue, por isso que eu digo, você consegue enxergar as suas sombras. Fala, gente, eu tô fazendo e eu fiz isso. E daí, quando você dá de cara com um episódio ou uma situação que você viveu e que você não sabia lidar, mexe demais para você assumir. Então, quando a gente estava falando de culpa, né? A culpa, na verdade, não existe culpa, existe responsabilidade. Quando você consegue mudar essa palavra de culpa por responsável por aquilo, eu acho que fica menos penoso de você lidar. Porque, você é culpada. Sim, tudo bem. Eu não sou culpada. Hoje eu penso, eu não fui culpada disso. Mas eu tive responsabilidade por isso ter acontecido também. Sim. Não exatamente assim, aconteceu um fato muito, vamos supor, uma agressão, né, que você viveu na tua vida, por exemplo. Foi culpa minha porque eu deixei. Não é isso. Você teve responsabilidade nisso porque você, querendo ou não, foi se permitindo de alguma forma, e é bem aos pouquinhos, é que nem um passinho de formiga. Você vai se permitindo algumas questões que depois, hoje, Maria, hoje, me olha e fala assim, gente, como que eu fiquei naquele momento, como que eu vivi aquilo? Como que eu tive força para sair daquilo? Sim. Sozinha, entende? Sim. Então, esse processo terapêutico, ele é muito profundo. E as pessoas não podem achar que é uma coisa superficial, porque vai mexer com camadas profundas e doloridas. Sim. Você vai ter que... e outra coisa que eu sempre tive dificuldade, né? Conseguir ver a pessoa. O dia que eu consegui dizer para minha mãe que eu via ela, foi uma questão assim muito forte para mim. Sim. Porque teve muitos momentos que eu não conseguia mais ver minha mãe. Sim. E eu consegui falar isso para ela. Então, hoje, eu sinto que o ciclo que eu tinha que resolver, porque foi a primeira questão que eu fui buscar quando eu fui buscar a terapia, era resolver essa questão com a minha mãe. Sim. E eu consegui fechar esse ciclo. Sim. Hoje, a gente é outra coisa. Nossa relação é completamente diferente. A forma que ela me olha, talvez ela sempre me olhou assim, mas eu não via. Hoje eu vejo. Sim. Sabe? Por quê? Porque eu consegui me abrir, porque a gente precisa se abrir. Por isso que eu digo, uma das dores e a parte mais difícil, às vezes, de lidar com a tua dor é essa questão de você assumir aquilo. Não, eu preciso resolver isso. E daí você vai lidar com pontos bem pequenos e negativos, porque eu também tenho que ceder. Ceder nesse sentido. Ceder com o coração. Não falar, eu vou lá, vou perdoar porque tem que acabar aqui. Não. Tanto que teve até questões em algumas sessões, fala assim, não vem com questão de perdoar, que eu não quero perdoar ninguém. Eu não quero ainda lidar com o perdão de ninguém. Entende? Mas isso é um processo, por isso que eu digo, é processo. Na verdade, essa questão do perdão é uma questão muito melindrosa. Porque se você chega para uma pessoa e diz assim, nossa, mas eu preciso que você perdoe. Não funciona assim. Né? Cada um sabe onde dói a sua dor, cada um sabe seu tempo, né? e o seu tempo.
tem que estar com o seu emocional vinculado, sabendo a necessidade, sabendo que foi um ciclo, o porquê de ter acontecido, e terá entendido o porquê da situação. Né? Ah, realmente aconteceu dessa forma. Aí ocorre uma aceitação. E o perdão vem em consequência dessa aceitação. E você sabe né? que eu uso a palavra no lugar de aceitação, porque para mim aceitar é muito difícil. Né? Uhum. O que eu pratico hoje? É uma palavra que está todo mundo usando, enfim, mas é interessante falar sobre isso. É ressignificar. Isso. É você pegar aquela dor e ressignificar ela, porque você não vai mudar aquilo que aconteceu. Não. Tudo que você já viveu e que você já passou, o que você já sentiu na tua pele, você não tem como mudar e ir lá e Não. dizer, vamos fazer isso aqui desaparecer. Não desaparece. As pessoas não estão mais aí, são diferentes. Não desaparece. Então, o que você pega? Você vai ter que ir lá de novo, naquele momento da tua dor, e tentar entender, ressignificar a dor. Tipo assim, deixar ela amena. Uhum. E saber olhar com outro olhar. Por exemplo, eu te dei uma explicação outro dia, hoje até foi que a gente falou, né? Hoje eu consigo olhar diferente com relação às dores que eu sentia, que a minha mãe me fez sentir. Não é que ela me fez, aconteceram e hoje eu vejo diferente. Hoje eu enxergo diferente. Hoje, quando ela fala algo que há um tempo atrás ia me ferir, Uhum. hoje não me fere, porque eu consigo olhar ela de forma diferente. Uhum. Então, o processo terapêutico, ele tem várias vertentes, assim, ó, que você vai caminhar. Uhum. Então, não adianta você dizer, primeiro eu quero resolver isso, depois isso, depois isso. Não! Você primeiro vai lá e vê o que está acontecendo. E depois você começa a resolver. E não é na sequência. Às vezes aparece outra coisa nada. Que você nem Que imagina. você nem imaginava que você estava Uhum. com aquele problema. Falei, meu Deus, mas eu não achei que eu estava. Então é Tem que isso. resolver isso. É. E daí você pula, você sai daqui para lá para resolver outra questão que apareceu antes daquela em segundo lugar na tua mente. Tá? Uhum. No fim, aquilo veio antes. Sabe que eu observo e tem muito isso? É que as pessoas vêm reclamando de uma situação. Às vezes, você está passando por essa situação em específico porque a raiz do teu problema, do teu trauma, está lá atrás. Aquela situação está ali só validando um trauma que já existe, que está guardadinho. As pessoas participam da tua vida, acontecem o fato, é doloroso, mas aquelas pessoas envolvidas no processo só fazem parte naquela circunstância. A dor que você carrega, o trauma que você carrega e é teu, né, não é do outro, a autorresponsabilidade é sua, é tua dor, é teu trauma, tá lá atrás. Ou tá no teu processo gestacional, na tua concepção dentro da barriga, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, né? Ou estava na tua primeira infância, ou estava na sua adolescência, e que vai reverberar hoje na tua fase adulta, né? Então, às vezes as pessoas vêm com aquele problema do hoje E quer resolver hoje. e quer resolver hoje. Em uma sessão. Em uma sessão. Em uma semana. Não dá. Coisa que a pessoa está há 60 anos sofrendo com o problema, mas eu venho para terapia e em uma sessão, numa semana, eu quero ver isso aí resolvido. Agora, o conforto que você sente depois que você consegue resolver a menor das questões. Sim. Você sabe que tem um tedel ainda de questão para ser resolvida. Sim. Mas até essa ansiedade de resolver tudo, você dá aquela recuada assim. Acalma. Porque você sabe que você se acalma, porque você sabe que não vai resolver num dia. Então você tem que pensar, calma. Um dia de cada vez. Daí, da última sessão, do último processo terapêutico que eu tive, eu pensei, nossa, foi bem suave, né? Não vai ter nenhum insight, nem nada. É só começar a lavar a louça engano. e começa a vir os insights. E aí, começa a pipocar na tua mente. Um monte de questão, falando. Daí você começa, né? Gente, como que eu não pensei nisso? Era isso, e era aquele, era esse. E você consegue começar a nomear cada situação
cada problema e fala assim, calma, vamos resolver cada um no seu tempo. Uma coisa de cada Uma vez. coisa de cada vez. Eu consigo ter essa calma, sabe? Uhum. Mas as reações parece que não acontecem nos primeiros dias, mas depois aí no terceiro, no quarto É um já começa. furacão. Você sabe, daí você consegue até identificar. Uhum. Nossa, tô reagindo. Calma. São E o que eu reações vou fazer? pós-terapêuticos. Uma coisa assim muito importante é que você, nas primeiras sessões, você passa por esse turbilhão de sensações, de ações, né? As suas emoções ficam mais afloradas porque você está mexendo com você, né? Pense você, tem um baúzinho com tudo tua vivência ali dentro. A caixa de Pandora. A caixa de Pandora. Então, nessa caixa de Pandora, guarda tudo. Né? Guarda teu emocional, teu físico, teu espiritual, né? Financeiro. O financeiro. E aí você, de repente, aconteceu lá um problema, deu um problema na chave e você vai ter que abrir essa caixa. Quando você abre essa caixa, você começa pelo que está em cima, sem esperar o que está embaixo. Entendeu? Aí, nesse processo, você vai... olhei primeiro isso. Tive dor de cabeça, tive uma diarreia, tive uma dor de estômago, né? Por quê? Porque aconteceram problemas comigo durante uma fase da minha vida que somatizaram em determinadas doenças. A partir do momento que você começa a se acolher, se conhecer, tá, aconteceu isso. E agora, o que eu faço com isso? Né? Porque as pessoas estão vindo com processos, no processo, muitas vezes, ainda de vítima. Sabe? E que quando você fica, o primeiro processo é o processo de vítima. Aí quando você sai do teu processo de vítima e vai olhar sobre um outro ângulo, você começa a ver que aquela situação poderia ter sido um pouquinho diferente, né? E aí você, nesse processo de enxergar diferente, ocorre o processo de ressignificação. E nesse processo de ressignificação, você nesse caminho, você adquire o autoconhecimento e, em consequência disso, a autocura. Controle e autocura. Mas nesse processo de olhar diferente, você também tem que prestar atenção que ele é longo. E é isso que a gente está tratando aqui. Né? O que você faz quando você está nesse processo? Quais são as suas ações? Como que você conduz ele? Como que você se comporta? Né? Hoje eu posso dizer que em cima disso que você falou, antes eu não tinha esse controle de o que eu faço agora. E assim, eu acho que toda sensação que você tem no teu organismo, ou que você sente com você, na tua sensação mesmo, de ódio, de raiva, às vezes você se depara com uma situação que você fica com raiva. E depois fala assim, mas eu não posso sentir isso. Gente, pode. O corpo tem que sentir aquilo, Sim. Porque senão você não vai extirpar aquilo. Como que você vai tirar aquilo? Você tem que sentir. Sim, claro que você não vai pegar essa sensação e vai sair por aí, sim, fazendo loucuras, né? Você vai controlar, aprender a se controlar, a ter o autocontrole daquilo e acolher. Eu aprendi até isso, tá? Hoje em dia, eu achava antes, por exemplo, antes de todo esse processo, qualquer sensação que eu tinha, por exemplo, eu guardava, falando, não. A ideia era muito mágoa para ficar guardando e daí ficar sentindo enxaqueca uma vida. Porque hoje eu não tomo nem remédio para enxaqueca mais, porque graças a Deus eu consigo controlar ela. Então, quando você se pega com essa sensação, antes eu não sabia lidar. Aí eu ficava com aquilo reverberando muito tempo no teu organismo. Sim. E depois vinham as consequências sobre aquilo. Hoje, quando você sente aquilo, você se permite a sentir. Tranquilo. Seja dor, mágoa, dor que eu digo dor de ofensa, né? Mágoa, ou uma frustração, ou uma decepção, ou qualquer esse tipo de sentimento negativo, hoje eu vou de frente com eles. Por isso que eu digo que são as sombras, né? Eu vou de frente com essa dor, porque eu preciso sentir ela. Então, eu me permito
a passar pelo meu corpo essa sensação, até para ele entender, tá vendo o que você está sentindo? Uhum. Não vai sentir mais, por enquanto, fique feliz, porque é isso que você vai sentir. E eu consigo falar com o meu corpo por Isso. conta disso. Então, esse processo todo que terapêutico que eu tenho vivido, para mim, está sendo assim, é aprendizado, todos os dias. Todos os dias. E, inclusive, você pode conversar com a sua dor. Oi, dor, tudo bem? O que eu preciso aprender com isso? Né? você O que eu vou, com essa situação que me aconteceu aqui, esse problema, tá me dando dor de cabeça, tá me dando enxaqueca, com essas pessoas que estão aqui me incomodando, né? O que eu preciso, o que isso tá me trazendo, o que de bom eu tiro daí? Né? Eu não tinha essa questão. Eu não tinha essa facilidade de pegar aquilo que aconteceu de ruim. Eu sempre me colocava um pouco de vítima. Uhum. Ai, nossa, fizeram isso. Poxa, não sei o quê. E eu não sabia lidar. Porque daí você fica assim, tá, e o que eu faço com essa informação? É a gente que tem que saber o que vai fazer. O que o outro pensa de mim, por exemplo, vai fazer um questionamento, qualquer coisa, esse é um problema dele. Eu não vou poder mudar o olhar dele. É o olhar dele para mim. O que eu vou fazer com essa informação, aí é problema meu. Isso. Aí eu vou escolher se eu quero que ela reverbere e comece a atingir todo o meu corpo, ou se eu vou dizer assim para ela, ó, calma, só até aqui, agora eu sei que vou lidar assim, assim, assim. Aí as pessoas falam, mas para você é fácil falar, mas sempre quando alguém me questiona, sabe que eu estou nesse processo terapêutico, fala, nossa, parece tão fácil. Eu falei, não, filha, não é fácil. Só que assim, você está disposta? Se você estiver disposta, você vai ter as suas respostas. Se você não tiver, você nunca vai saber. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço muito, muito, muito bem, amo ela de paixão, e ela diz assim, eu não estou preparada. Ela sabe que ela não está preparada para processo terapêutico. Ela fala, não estou preparada ainda. Por quê? Porque ela ainda não sabe lidar com os fantasmas, com os monstros, com as dores que ela vai ter que encarar. E, Mal, você já falou um pouquinho, mas eu gostaria de reforçar, porque a gente fala de sombra, fala da dor, né? Fala muito da parte da questão de se olhar. Mas e quando você passa por um processo que você ressignifica? Por exemplo, vai lá, faz a terapia, faz as atividades, né? Porque eu vou acompanhando e tem as atividades. E aí, num belo dia, você tá lá e diz, é por isso, né, que me aconteceu tal coisa. Por isso que eu passei tal situação. É por isso que o fulano ou a Beltrana me falaram tal coisa. Como que é esse olhar de ter passado por essa fase? Porque você já está numa fase de saber o que acontece, acolher e resolver, porque tem a autossuficiência, sabe? Uma coisa que eu prezo muito nos meus atendimentos é isso. As minhas pacientes, elas têm que vir com o problema, a gente vai trabalhar esse problema, mas ela vai saber o que fazer em todos os momentos, né? E ela também vai se conhecer, porque ela não pode ficar dependente nem da terapia, nem do terapeuta. Tá? Exatamente. Eu costumo dizer assim, que tem uma data de entrada e uma data de saída. Não sabe quando. Não sabe quando, mas tem. E que tem que dar resultado. Né? Eu faço um contrato com elas verbal, né? Que eu estou trabalhando com a pessoa, não estou trabalhando com a criança dela, eu estou trabalhando com a pessoa na sua fase adulta e ela é responsável pelo seu processo. Enfim, e dá resultado, né? Prova viva é a Maria que está aqui na minha frente e dá resultado. Mas assim, como que é quando você olha a Maria lá de fevereiro, de quando iniciou, e a Maria de hoje? Nesse processo de construção, de olhar, ressignificar, acolher, deixar ir o que não precisa, né? E ficar com o que importa. Não é fácil. Sim. Não é fácil porque você precisa considerar muitas coisas e o olhar que você tem a respeito por exemplo, das situações que você vive. Hoje, lá, a Maria de lá, eu consigo ver ela assim. Hoje eu consigo falar isso. Se vitimizando. Sim. Muito.
E esperando da pessoa que me fez o mal, vamos dizer assim, vou usar sim. talvez porque tudo que você vive não é bom, né? Que ela viesse para falar para mim assim, viu? Olha, eu sei que eu fiz mal para você e eu sei que você sofreu muito, então, ó, me perdoa, tá? Por favor, me perdoa, que daí vai ficar tudo bem. Cara, eu vou esperar uma pessoa que me fez mal lá atrás me Uhum. dar validação para eu viver a minha vida? Uhum. Aí que eu me toquei. É. Gente, quanto tempo eu me fazendo de vítima, esperando que uma pessoa que me causou uma situação, uma frustração, uma mágoa, uma dor, validando o poder dele Sobre a tua de vida. chegar para mim e dizer, viu, olha, para daí eu viver a minha vida? Uhum. Não, né? Eu falei, então eu tive que ressignificar essa dor assim. Eu sou importante. Isso. A pessoa não vai fazer mais diferença na minha vida. E não vai fazer com a minha vida estagne ou fique parada esperando essa validação para eu poder viver. Então, Uhum. quando eu percebi isso no meu processo, é impressionante, porque quando você dá aquele insight, você fala assim, gente, mas e o que eu estou fazendo? A virada de chave. A virada de chave. É E a é mudança onde, da mentalidade. sim, porque daí eu consigo ver essa pessoa como? Como uma pessoa. Uhum. Só uma pessoa. Tipo, não tem assim uma importância. Uhum. E daí você fica pensando, quanto tempo, né? Que eu deixei essa pessoa ser importante. Na minha vida. E eu fiquei ali. Hoje consigo ter um olhar diferente, assim, tipo, poxa, que vai ser demorado o processo dessa pessoa aqui, né? Entendeu? Sim, Consigo porque ver você isso. acaba avaliando, né? É. Você já passou por aquilo ali, então você já tem. Claro que, né, cada pessoa reage de um jeito, tem seu tempo e tem suas questões. Mas você já tem mais ou menos como dimensionar. Ou é assim, ou é assim. E tem aquele ditado, ou é pelo amor ou pela dor. E Né? não é a dor que você vai sofrer. Não. Não, a dor que você tem que lidar que já tá lá, Uhum. Ela já existe. naquela caixinha. Sim. Entendeu? Que você tem que tirar de lá. Chacoalhar ela e Falar, vamos lá. vamos lá, vamos brincar no parquinho? E é isso. Eu penso que fazer a terapia é brincar no parquinho, né? Porque você vai lidar com questões muito difíceis. Sim. E muito profundas. Só que hoje, no início, por isso que eu digo, tudo no início é mais difícil, porque até você pegar o jeito, até você se conhecer, até você se entender, quando cai o véu, quando você Uhum. começa a ter a virada de chave, não tem como. Não. Não tem como recuar. Não tem como desver, né? Como Desver. dizem. Que você vê aquilo, não tem como desver. Aí não tem como você recuar. Aí a tendência é o quê? Vamos continuar. Sim. E daí fica mais brando o Uhum. processo, Sim. entendeu? Porque daí você já sabe qual que é a sequência, o que pode ser que você sinta, ou você já tem mais controle. Sim. Esse processo, ele é um processo de superação? Eu diria que sim. Hoje eu me considero assim, devagar, estou superando bastante coisa. Ainda não superei algumas questões bem básicas, assim, mas eu diria que até as mais profundas eu estou conseguindo resolver com mais profundidade mesmo, com mais vontade de resolver. Uhum. Sem medo. Sem medo do processo. Entendeu? Sim. Muita gente não quer continuar porque tem medo. Sim. Né? Hoje eu não sinto mais medo disso. Para mim é muito importante essa continuação e acho que todo mundo deveria todo mundo tinha que experimentar um pouco, Um mexer processo, com né? essa. Essa questão do medo é uma questão que paralisa, né? Eu vejo muitas e muitas pessoas que vêm ali e dizem, não, mas eu tenho medo do que vai sair. Eu tenho medo do que a gente vai achar. Eu acho que eu tinha isso. Antes de procurar um profissional, eu sempre ficava pensando, tá, mas se eu for falar mesmo o que eu tô sentindo, que tal que ela vai se chocar, né? O que Porque ela ela vai vai se pensar? chocar, o que ela vai pensar quando eu falar que eu É. queria que fulano morresse, por exemplo. Entendeu? Então, as pessoas não esperam esse negócio. Eu quero que ele morra, eu quero que ela morra.
entende? Então, mas é o morrer que a gente quer, é o morrer de dentro da gente, não é que a pessoa Tirar daqui, morra. arrancar, né? Quero É. arrancar você daqui. Mas É. como que ela ia entender, né? Então, daí você fica com medo. E eu tenho quase certeza que muitos profissionais fazem os seus pacientes recuarem porque não sabem se posicionar. Uhum. Sabe? Eu fui uma pessoa que, dependendo de como que essa profissional reagia, opa, aqui eu acho que não posso pisar. Não posso falar Não isso. vou falar isso, que ela Mas- vai me achar doida. Aham. Entende? Então, por isso que eu digo, o acolhimento dentro de uma Uhum. terapia, de um processo terapêutico, é muito importante. É. Até porque os próprios profissionais, têm dificuldade de acessar esse paciente. Uhum. E se você, qualquer uma peninha de diferença que você vá, uma fala, uma vírgula, a pessoa já vai ficar Retrai. ligada, porque ela já vai alerta. Uhum. É. E elas vêm alerta mesmo e às vezes leva algumas sessões para a pessoa ter confiança em você para daí conseguir fazer o processo. E mais, uma coisa que a gente aprende assim é o não julgamento. A partir e um critério que pelo menos eu utilizo assim, atendo todo mundo? Não atendo todo mundo. A pessoa passa por mim, mas eu faço uma avaliação Isso. para eu saber se acho a importante. pessoa está pronta para ser atendida, se eu vou conseguir desenvolver um bom trabalho com essa pessoa. Então, o meu critério eu preciso sentir essa pessoa. E a pessoa que eu vejo que ela não está pronta e ela tem algumas questões que não vou ter acesso, eu não trabalho, não mexo com ela, sabe? Porque é uma coisa bem séria, é a vida da pessoa que está na tua mão, são as questões emocionais que ela traz, as questões mentais que refletem no emocional também que ela traz, a parte física que também reverbera muito, né? O formato como você olha, as questões que ela traz. Então, não é qualquer pessoa que passa, né, que vem, que eu acolho, que eu ajudo, que eu participo nesse processo, né? Mas é uma coisa muito gratificante. As pessoas que vêm, as pessoas estão vindo, estão tendo os acessos, estão sendo acolhidas, elas estão sentindo diferenças no dia a dia, né? Porque uma coisa é o que você pensa em buscar numa terapia, e outra coisa é o resultado que você alcança nesse processo, né? Eu digo assim, que a pessoa tem que ter resultados, né? Vim para mim com um objetivo de dizer, não, vou lá, vou fazer terapia, e daí a profissional que está lá, a terapeuta que está lá, vai fazer milagres. Não, milagre não existe, né? E já digo, não faço milagres, é um processo com muito choro, né? A pessoa vem, chora, tá lá dentro do consultório, pode chorar à vontade. Eu até costumo brincar, eu digo, ixi, pode chorar. Já estou até acostumada. E dou risada, porque na verdade é triste porque a pessoa tá ali, né? Mas o choro dela é um colocar para fora. É expressar o que tá doendo, é deixar sair, é engasga, às vezes dá ânsia de vômito, às vezes chora e tá tudo bem, faz parte. Falei, pode chorar. Eu lembro até que na primeira sessão que a gente teve, você fez várias perguntas. Não sei quantas lá. 60? Sei lá. E daí a gente fez uma avaliação depois de um tempo da terapia, né? As mesmas perguntas e como que elas foram respondidas. E aí você notou total evolução ali. Sim. Mas eu confesso, foi bem difícil no início, tá? Se a pessoa não está interessada e de verdade querendo fazer, ela recua, desiste, porque é bem difícil. Sim. Então, quando as pessoas, até no meu atendimento do meu salão, a gente está conversando, eu não tô, só estou falando, conversando sobre algumas questões, porque elas me trazem também muitas questões. E aí elas perguntam assim, nossa, mas você está tão diferente. Eu estou fazendo terapia. Agora eu estava todo mundo fazendo terapia. Na verdade, muda a energia. Então, né? E aí elas falam, sério, conte um pouco. Daí eu conto do meu processo. Eu não conto as minhas histórias nem nada. Eu conto, eu era assim, eu era assado.
agora estou me sentindo assim, estou me sentindo. Eu falo do meu processo, Sim. do meu processo de como que eu estou modificando. E daí elas ficam curiosas e tal, né? Daí o link está aqui. Vai lá e Qual a procura. procura? Vai lá e busque. Daí chega no meu Eu celular. deixo Sim. bem claro para elas, procure alguém que você se sinta confortável. Uhum. Procure um profissional que te acolha e que Sim. você sinta que você vai poder falar qualquer coisa. Uhum. Porque ela precisa acessar, o profissional Sem precisa filtro. acessar tudo, sem filtro, Uhum. para saber como que vai conduzir aquilo ali. Então, o processo terapêutico, eu acho que ele eu digo que ele VIP, né? Porque é para Uhum. cada um. Uhum. Ele é um processo personalizado, É um processo né? personalizado. Todo o processo terapêutico, eu acho que é personalizado. Porque tem gente que fala assim, não vou lá falar com a terapeuta, ficar lá falando, e ela é só me ouvindo. Eu falei, mas você vai ficar falando o quê? Se você não está dando importância no falando, parece que vai ficar contando lorota, né? Se você não der essa importância no que você vai levar para ela, é uma questão tua que você precisa resolver. Sim. Então, se você acha que você vai chegar lá e vai ficar falando, e não vai resolver, é porque você não está falando o que deveria falar. E o meu processo, ele é um processo único, né, Má? Eu venho, eu avalio, aplico as técnicas, a gente trabalha, eu acompanho. É personalizado. E Má, foi muito bom ter essa conversa com você. Você está participando do nosso podcast. Foi muito significativo, verdadeiro, essa conversa, de contar todas as fases que está tendo. Não encerrou o nosso processo terapêutico, Não. ele continua. Mas eu queria agradecer você pela nossa conversa, por essa interação, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E para mim foi uma honra, um prazer estar aqui e poder explanar todo esse processo que eu estou vivendo agora, que está sendo muito significativo para mim. Obrigada. Obrigada.